Ô Glaucio, vamos falar desse nosso podcast, né? Essa estreia do Café Amargo, né? Sim. A Verdade Sem Açúcar. Como que a gente chegou até esse nome para depois a gente decorrer sobre a proposta do podcast? Claro, podemos falar um pouquinho sim. Bom, eu sei que a princípio pode parecer um nome um pouco estranho, ou até mesmo ter uma conotação negativa para alguns, né? Mas a ideia é justamente essa, né? Impactar de início para a pessoa buscar entender o motivo, né? Por trás disso. É claro, quando a gente parou para pensar sobre um nome para esse nosso projeto, né? Desse bate-papo que a gente vai ter com vocês aqui hoje, a gente sempre acaba remetendo aos itens simbólicos, à história de Ribeirão, aquilo que é mais lembrado, né? E claro que o café é o que é mais lembrado, tratando-se de história de Ribeirão, né? Como elemento cultural, né? Devido ao cultivo do café foi muito forte aqui no passado. Tanto que até no nosso hino municipal faz menção ao café, né? Então é difícil fugir um pouco disso, já que não tem tantos outros elementos assim que são fortes como é o café, né? Na história de Ribeirão. E aí, pensando nisso, até por recomendação, uma sugestão da minha esposa, inclusive, esse nome, né? Nós começamos a levantar alguns nomes relacionados a café, e ela fez essa sugestão, né? Ela que está ouvindo aí agora, de utilizar esse nome de Café Amargo. Eu achei interessante porque esse nome, ele tem um simbolismo com o que a gente vai fazer aqui hoje e no decorrer dos programas, né? Que é expor a verdade, né? E quando a gente expõe a verdade, quando a gente fala verdades que são muitas vezes inconvenientes, a primeira impressão é de causar algum choque e até mesmo de repelir a pessoa que está ouvindo, né? E da mesma forma, quem está consumindo café sem adoçante, sem açúcar pela primeira vez, a pessoa, geralmente, ela não gosta, né? Ela recusa primeiro, depois ela prova e fica meio assim, mas depois que ela passa a apreciar um bom café, ela dificilmente volta a consumir o café adoçado. Então, da mesma forma, né? A nossa ideia aqui é fazer um bate-papo sobre fatos recentes de Ribeirão, né, da nossa cidade, com um viés mais à direita, né, digamos assim, né, um viés conservador, né, que nós somos cristãos ambos, né, eu e o Maicon, assim como nossos amigos também que estão aqui participando, né, nos bastidores. Então, é natural que a gente faça uma leitura dos acontecimentos, dos fatos recentes aqui de Ribeirão, com a nossa visão, né, e a gente sabe que aí no meio jornalístico, digamos assim, aqui de Ribeirão, a sua grande maioria, se não todos, eles só reproduzem os mesmos jargões progressistas, né, e tudo mais. Então, achamos interessante expor uma conversa que a gente já tem aqui no dia a dia, né, nos nossos grupos de estudo e tudo mais, abrir para o público, né, para poder ter aí um contraponto, né, da narrativa predominante. Isso aí, mas essa questão do café sem açúcar é complicado, isso aí é polêmico, né? A primeira polêmica já está aí. Sim. Né? Dizem que o café para se tomar sem açúcar tem que ser um café de alto padrão, não é qualquer café, sim. Não é qualquer café, verdade. Né? Não é o café queimado que dizem por aí. Mas beleza, esse é a nossa estreia no nosso podcast, tá? E hoje a gente vai abordar